Beleza, turma? Bom dia de novo. Vamos seguir nossa toada aqui, então. A gente está falando de junções PN, tá? Então, olha só onde a gente chegou até aqui, tá? A gente tinha visto o seguinte. Tinha um material tipo P, tinha um material intrínseco, o semicondutor, e a gente dopou ele, a gente contaminou ele com algum tipo de átomo que não era algum átomo estranho lá ao semicondutor intrínseco que a gente estava vendo, tá? E aí a gente formou, com esse esquema da dopagem, a gente consegue controlar a concentração ou alterar a concentração de cargas elétricas majoritárias no material, ok? E a gente consegue deixar o material mais condutivo por causa disso. Tem mais cargas móveis lá. No caso do material tipo N, a concentração de elétrons fica maior que a concentração de lacunas livres. E no caso do material tipo P, a concentração de lacunas livres fica maior do que a concentração de elétrons livres. E aí, na aula passada, o que a gente fez foi juntar esses dois materiais e construir o que a gente chamou de uma junção. E aí a gente está estudando uma junção bastante didática, tá? Eu diria, que é essa junção PN abrupta. Eu fiz assim, né? P do lado. Só para ficar igual aqui na aula passada aqui. Cadê minha anotação? Fiz N do lado esquerdo, P do lado direito. Então, vamos lá. Que aí fica sempre mais ou menos igual. E aí, o que a gente percebeu, tá? O que a gente percebeu? No lado N, tá cheio de elétrons livres. Em maioria, tá? Tem lacunas livres? Sim, mas tem poucas. No lado P, tá cheio de lacunas livres para se movimentar, tá? Tem elétron livre aí também? Tem, só que eles estão em minoria. Por isso que eu não estou nem indicando, tá? E aí, a primeira coisa que a gente percebeu foi, olha, tem uma concentração de lacunas alta do lado direito e baixa do lado esquerdo. Então tem um gradiente de concentração tentando empurrar essas lacunas da direita para a esquerda. Da mesma forma, tem uma concentração de elétrons livres do lado esquerdo alta e baixa do lado direito do dispositivo. Tá? Então tem um gradiente de concentração tentando empurrar esses elétrons da esquerda para a direita. E a gente viu que eles vão migrando de um lado para o outro por difusão. Tá? Então vai formar a corrente de difusão. E quando esses elétrons saem do lado N e vão para o lado P, tá? E quando as lacunas vão do lado P para o lado N, elas vão migrando, elas vão deixando, essas cargas elas vão deixando para trás, que eu chamei de cargas fixas, cargas espaciais, tá? No caso, cargas positivas no lado N. Eu estou desenhando ela sempre com a bolinha assim, indicando que são as cargas fixas. E cargas fixas negativas no lado P. Essas cargas aqui são os átomos que estão presos na rede cristalina, que estão, de alguma forma, absorvendo essas cargas que estão migrando de um lado para o outro. Tá? No lado N, essas cargas estão ficando positivas, porque tem elétrons que estavam sobrando dos contaminantes e saindo dali, e aí esses contaminantes, eles acabam ficando com uma carga desbalanceada, tem uma carga a mais lá, sobrando, e eles não conseguem se movimentar, eles ficam assim. E no lado P, são aqueles caras lá, os contaminantes, eles não conseguiam formar todas as ligações, e quando os elétrons que estão vindo do lado esquerdo chegaram aqui, eles vão participando dessas ligações que estão incompletas. E aí o átomo que está ali, preso na rede, tá? Que não tinha elétrons suficientes para participar de todas as ligações, de todas as 4 ligações que ele precisava participar nesse caso aqui, ele passa a ter esses elétrons. Só que ele está desbalanceado, porque chegou um elétron a mais que veio de outro lugar. Tá? E aí começou a ficar preso ali nas proximidades
daquele átomo por conta da ligação que agora ele está participando. Tá? E aí, esse processo vai acontecendo, e aí a gente percebe que forma-se um campo elétrico aqui, porque eu estou cheio de carga positiva de um lado, cheio de carga negativa do outro lado. Tá? E aí, tipo, eu vou perceber a formação de um campo elétrico aqui, tá? Lá de eletromagnetismo, vocês estudaram isso aqui, mas talvez não tenham internalizado totalmente, tá? Mas um fato interessante é que esse campo elétrico ele fica praticamente todo concentrado aqui dentro dessa região, que a gente está chamando de região de carga espacial. Então, a influência desse campo fora dessa região aí onde está cheio de cargas fixas é muito baixa, tá? É muito baixa. Então, a influência, basicamente, ela fica bastante restrita ali, a influência do campo elétrico, desse campo elétrico aí que se formou. E aí, o que a gente percebeu foi que a gente meio que computou aqui, né? Todas as correntes que estavam aparecendo. São 4 componentes que vão formar a corrente elétrica final no circuito, tá? Eu vou ter corrente de difusão de lacunas indo da direita para a esquerda, é carga positiva indo para a esquerda, então corrente elétrica está indo para a esquerda, corrente convencional. Eu tenho elétron por difusão saindo da esquerda para a direita, indo para a direita, corrente convencional está indo contra a corrente, contra o movimento dessas cargas aí, tá? Então eu tenho a corrente de difusão de elétrons indo para a esquerda, tá? Nessa seta eu não estou indicando para onde os elétrons estão indo. Eu estou indicando a corrente elétrica convencional, que é a corrente que eu vou estar interessado lá no circuito elétrico, tá? Que é sempre uma corrente de cargas positivas. Então, se o elétron, que é carga negativa, está indo para a direita, corrente elétrica associada a ele está indo para a esquerda. Eu tenho uma corrente de lacunas por deriva naquela região ali onde tem um campo elétrico, tá? Naquela região onde tem um campo elétrico, corrente de lacunas tentando ir a favor do campo, para a direita. Então, eu ainda vou ter uma corrente de deriva de lacunas para a direita, corrente convencional. E eu tenho elétrons se movimentando em função desse campo elétrico aí, então é corrente de deriva, se movimentando contra o campo elétrico. Então, os elétrons, por deriva, estão indo, tem uma tendência aí da direita para a esquerda, corrente convencional contra movimentos elétrons. Então, tem a corrente de deriva de elétrons. E aí, esse processo ele acontece até que se forma um equilíbrio dinâmico, tá? Essas correntes, elas se equilibram. E aí eu mostrei para vocês, a gente deu uma breve discutida, de que isso aqui forma, inclusive, um sistema de realimentação negativa, tá? Se por qualquer motivo essas correntes de deriva aí, essas correntes de difusão, elas aumentam ou diminuem, por exemplo, se uma dessas componentes tende a aumentar, por qualquer motivo que seja, tende-se a acumular mais cargas ali, tende a ficar mais intenso o campo, tende a aumentar as correntes de deriva em resposta. Tá? Da mesma forma, se por qualquer motivo, estou numa situação de equilíbrio aqui, a corrente de difusão diminui um pouquinho em algum momento, tende a acumular menos cargas, ali na região de carga espacial, tende a dissipar um pouco essas cargas, diminui um pouco esse campo elétrico, diminui um pouco essa corrente de deriva. Elas tendem a se compensar mesmo e ficar equilibradas, essas componentes todas. Tá? E a gente calculou mais ou menos, né? Mas calculou. Onde é que está o resultado? O passado está aqui. A gente calculou quanto que é o potencial V0 associado a esse campo elétrico interno aqui, tá? O potencial que a gente chama de potencial de barreira, tá? Ele era Kt sobre Q, que a gente viu que para todos os efeitos é uma constante, vezes log de concentração de dopantes aceitadores, a concentração de dopagem tem no lado N, vezes a concentração de dopantes doadores
perdão, concentração de dopantes no aceitadores é a dopagem que tem no lado P. Concentração de doadores é a concentração de dopantes que eu coloquei no lado N, tá? Que vão fornecer elétrons, dividido por N ao quadrado, que é uma constante para cada material. Vai ser aproximadamente isso aqui, tá? Então perceba uma coisa que tá escrita aqui, tá? Eu consigo, de alguma forma, controlar esse potencial, esse campo desse potencial aí, nessa situação de equilíbrio, controlando quanto que eu vou fazer de dopagem em cada lado da junção, tá? Quanto que eu vou fazer de dopagem. Segunda coisa, esse potencial aí, ele depende do material. Depende do material que eu estou usando para fazer essa junção, tá? No caso aqui é esse fator, Ni ao quadrado. Depende de cada material que a gente utilizar, tá? Segunda coisa que não está escrito nessa equação, mas acontece, e aí convido todo mundo a fazer a disciplina de materiais e aquela coisa toda, tá? Quanto maior a concentração de dopagem num dos lados da barreira aqui, quanto maior a concentração, tá? Mais estreita fica a região de carga espacial no lado naquele lado da junção que tem muita dopagem, tá? Então imagina que o lado N tem uma concentração de dopantes bastante elevada. E o lado P tem uma concentração de dopante menos elevada, tá? Sei lá, não sei, sei lá, uma proporção aí, sei lá, uma tem 10% da outra, por exemplo. O que vai acontecer, tá? É que essa região de carga espacial aqui, ela fica distribuída de forma assimétrica. Onde tem menos dopagem, força a região de carga espacial a ser mais profunda, tá? Ela ser mais larga, tá? E isso aqui tem que ser mais ou menos o intuitivo, por quê? Se a concentração de dopante do lado de cá está menor, para cada elétron que veio daqui para cá, veio da esquerda para a direita, tá? Para cada elétron que veio para cá, ele chegou aqui e começou a participar de uma ligação. Só que tem poucas ligações dessas que estão lá desfeitas, tá? Que não tinham potencial de fazer por conta da contaminação. E aí perceba um negócio. Cada elétron que veio da esquerda para a direita, veio uma lacuna da direita para a esquerda. Essa coisa acontece em pares, tá? Cada elétron que veio da esquerda para a direita tem uma lacuna que vem em compensação, tá? E aí do lado de cá, se eu tenho poucas ligações para completar, esses elétrons eles vão completando essas ligações, vão procurando outras ligações para completar. E aí eles vai ficando cada vez mais difícil, eles vão entrando cada vez mais para dentro do lado do material, tá? Por outro lado, do lado de cá, tem uma tonelada de átomos desse aí que estão doando, tá? Então, rapidinho, eles vão fornecendo esses elétrons, não precisa, como se fosse, ocupar muito desses átomos aí do lado de cá, tá? Então, essa concentração, perceba que o nível de dopagem eu não consigo, de alguma forma, controlar a profundidade dessa barreira aí, tá? Aí tem umas equações meio feias que não me interessam aqui, só interessa o fenômeno qualitativo, tá? E por que eu estou comentando isso aqui? Como a gente vai ver agora, hoje nessa aula, o que eu vou fazer hoje é aplicar um campo externo a essa junção, tá? Tanto um campo a favor desse campo interno, quanto um campo que está contra esse campo interno aqui. A gente vai olhar as duas situações, tá? Polarização direta e reversa. Na situação de polarização reversa, tá? Eu vou mostrar para vocês, é quando a gente tende a acelerar mais as cargas dentro dessa região de carga espacial, o campo vai ficar mais intenso, como eu vou mostrar para vocês. Isso quer dizer que eu consigo acelerar mais as cargas por conta disso. E aí, se eu tiver algum mecanismo de injetar cargas aí nessa região, nesse miolo aí, ó, de região de cargas fixas, eu vou conseguir acelerar essas cargas, tá? E esse princípio, essa ideia básica, é a ideia básica da célula solar, tá? Eu vou injetar cargas aí, jogando luz nesse troço. E aí eu vou conseguir capturar essas cargas que eu estou formando. Só que, como vou mostrar já já, para esse processo ter uma eficiência razoavelmente alta,
eu preciso ter um volume grande onde esse fenômeno acontece, onde o campo ali, tá, influencia as minhas cargas. Por isso que eu preciso, por isso que é importante de alguma forma, na junção que é utilizada na célula solar, ou num detector de luz, ou alguma coisa que tenha a ver com luz, tá, que ele tenha bastante dessa área aí de região de carga espacial, tá? Então, normalmente acontece isso de serem dispositivos com baixas dopagens, tá? Qual é o problema associado a isso? Na aula passada, a gente fechou a aula discutindo o seguinte: ó, eu tenho uma região aqui, que de um lado aqui, no lado N, tá? Tem um montão de elétrons livres, então ela é bastante condutiva. No lado P, eu tenho uma região no lado P que tem bastante lacuna livre, então é bastante condutivo. E eu tenho uma coisa no meio, tá? Eu tenho uma parte aqui no meio que tem elétrons livres, mas eles estão minoritários aqui, eles têm uma concentração relativamente baixa. E eu tenho lacunas livres, mas também numa concentração relativamente baixa, tá? E o que é interessante se observar aqui é, eu consigo afastar esse negócio? Arrastar isso aqui para cá, peraí. De acho. Até agora eu não entendi com essa ferramentinha aqui. Então, última tentativa. Porque eu não sei por que ele duplica em vez dele cortar o negócio que é o que eu quero que aconteça. Cortar para poder movimentar. Enfim, mas olha só o negócio aqui. Se eu fosse traçar essa aqui é a posição X, né, aquela coisa ali. Isso aqui é concentração de cargas, tá? No lado N, se eu traçar só o lado N aqui, só a concentração de elétrons, tá? No lado N, eu tenho bastante carga negativa. No lado P, eu tenho pouca carga negativa, tá? Então, do lado N é bastante condutor, porque tem muito elétron livre. No lado P vai ser bastante condutor, porque tem muita lacuna livre. Vai acontecer o inverso aqui com as lacunas, que eu não estou desenhando, né? E nesse meio do caminho, a concentração vai ter que cair para poder chegar lá no outro lado com pouca concentração, tá? Eu não sei exatamente o shape disso aqui, mas eu sei que vai ter que sair de um lugar onde tem mais e um lugar onde tem menos. Então perceba aqui, a quantidade, se eu pegasse um volumezinho aqui, né? Se eu pegar aqui uma faixinha e fizer a integral, se eu fizer uma faixinha aqui, ó, do mesmo tamanho e fizer a integral aqui, tem menos elétrons livres aqui. É disso que eu estou falando. Esse meio do caminho é menos condutivo, na média, do que o lado esquerdo e do que o lado direito por conta das lacunas. Vai acontecer uma coisa semelhante, tá? Isso quer dizer que essa estrutura aí, é muito parecida com uma placa condutiva, tá cheio de carga negativa aqui, um isolante aí no meio, vou desenhar bem exagerado aqui, e uma outra placa condutiva e uma coisa menos condutora no meio. Eu não posso dizer que é exatamente um isolante, mas uma coisa bem menos condutora, tá? Funciona como um capacitor de placas paralelas. Então, vai existir uma capacitância associada, a essa estrutura, tá? Vai existir uma capacitância associada a essa estrutura. E aí, percebam, vocês viram lá em eletromagnetismo que, tá? A capacitância, capacitância de placas paralelas depende de. Ela vai ser maior quanto maior for a área das placas, tá? Então, seria a área da seção transversal dessa coisa aqui, né? Seria a área olhando a área do que está acontecendo ali, para trás, no sentido da condução. E é inversamente proporcional à distância. Então, quanto mais próximas as duas placas, maior a capacitância. Quanto mais distante as duas placas, menor a capacitância. Ou menor a capacitância. Quanto mais próxima,
maior a capacitância. Quanto menos próximas, quanto mais distantes, menor a capacitância. Tá? Então, perceba uma coisa aqui. Na hora que eu faço essas junções, mexendo na dopagem, e aí é como se eu estivesse mexendo, aproximando ou não, tá? Com a dopagem ainda. Essas placas aqui, eu estou como se eu estivesse escolhendo uma determinada capacitância, tá? Se eu tiver muita dopagem, o capacitor tende a ficar mais pertinho assim, as duas placas uma da outra, tende a ser uma capacitância maior. Vou deixar ele mais afastados aqui, tá? Tende a ser um capacitor com menos capacitância, que as placas estão menos afastadas, ok? Então, tende a ter menos esse efeito capacitivo, ok? E a gente usa pra caramba esse efeito capacitivo aqui para fazer circuitos, tá? Para botar no lugar de capacitores de placas paralelas mesmo em algumas situações. Seguindo. Deixa eu duplicar esse slide aqui. Opa, não era isso que eu queria fazer. Pronto. Seguindo, então. Quero duplicar, porque depois a anotação PDFzinho que eu boto para vocês fica mais organizado. Vamos alterar isso aqui agora. Vamos alterar essa estrutura e vamos ver o que acontece quando a gente coloca um campo externo. E aí, quando eu digo colocar um campo externo, o que eu vou fazer eu vou conectar uma fonte de tensão entre esses dois terminais aí, tá? Vou chamar essa fonte aqui, ó, de VR. E nessa primeira situação, eu quero conectar o lado positivo da fonte no lado N, o lado negativo da fonte no lado P. O lado positivo no material tipo N, o lado negativo da fonte no material tipo P. Tá? O que vai acontecer aqui? Perceba, a gente tinha 4 componentes de corrente, né? As correntes aqui, ó, corrente de difusão de lacunas, a corrente de difusão de elétrons, e a gente tinha corrente de deriva de lacunas, corrente de deriva de elétrons. Corrente de difusão, corrente de deriva, tá? Aí perceba uma coisa. Eu coloquei um campo externo lá, tá? Reparem que o campo externo que eu estou colocando, ele está apontando, ó, do mais para o menos. Então, eu vou chamar de linha, o campo externo, que está somando com o campo interno da barreira. Então, o campo elétrico que está ali dentro, operando, está mais intenso. Aí, o que a gente precisa fazer é observar o que está acontecendo com essas correntes aqui, ó, as 4 componentes, para ver o que acontece com a corrente final, tá? Vamos lá. Correntes de difusão. Essas correntes, o que vai influenciar essas correntes aqui é a concentração de cargas, a diferença, né? O gradiente. Desse lado para esse lado, no caso dos elétrons, e desse lado aqui para esse lado, com relação às lacunas. Percebam que eu botei um campo externo, eu não mexi em nada na concentração de cargas majoritárias que tem do lado de cá, nem nas minoritárias. Eu não alterei a concentração de cargas majoritárias e nem minoritárias do lado de cá. Isso quer dizer que a corrente de difusão, as duas correntes de difusão, elas vão ficar constantes. Tinha lá uma quantidade, vai continuar a mesma quantidade, porque elas não dependem do campo, elas só dependem do gradiente de concentração. Se eu não mexer na concentração de cargas, essas duas componentes vão ficar constantes, como já estavam antes. Então, não tem nem o que mexer aqui. Do lado de cá, eu tenho campo elétrico mais intenso. Então, as componentes de corrente de deriva, tá? Que as que respondem ao campo, se o campo aumentou, essas correntes têm que aumentar. São essas duas correntes aqui. Elas têm que aumentar, porque o campo aumentou. As cargas vão se acelerar mais, eu vou perceber mais corrente. Ok? Eu vou perceber mais corrente. Eu tenho que perceber mais corrente. Agora, a pergunta é,
essa corrente, ela vai aumentar muito ou ela vai aumentar pouco? Ela é muito sensível a esse campo externo ou ela é pouco sensível, tá? A corrente, lembra lá, ó, corrente de densidade de corrente, que a gente calculou lá atrás, tá? De deriva era μn vezes n, mais a mobilidade das lacunas vezes a concentração de lacunas, vezes a carga, vezes o campo. Perceba um negócio. Se o campo, vamos imaginar que o campo dobrou, ou sei lá, aumentou de 10 vezes. Aumentou muito. Essa corrente aqui, ela vai aumentar bastante se o número que está multiplicando aqui for um número razoavelmente grande. Agora, se esse campo tinha um campo lá, e aí tinha um multiplicador aqui bem pequenininho, aí dava corrente lá no final de, sei lá, picoamperes. Muito pequenininho, tá? E eu aumento de 10 vezes esse negócio aqui. 10 vezes o campo. Se aqui está multiplicando por um número pequenininho, essa densidade de corrente aqui continua sendo uma corrente pequenininha. Muito pequenininha, tá? Se eu tinha, sei lá, 1 picoampere antes, eu passo a 10 picoamperes, que continua sendo muito pouquinho, tá? Aumentou? Aumentou, mas ainda continua sendo muito pouquinho, tá? Para a gente aqui, uma quantidade razoável de corrente é na faixa de micro para miliamperes, ok? Pico é muito pouquinho, tá? Em contrapartida, se eu tinha um campo lá, original, e aí eu tinha uma determinada corrente aqui, sei lá, 1 miliampere, e eu, por conta do número que está multiplicando aqui, ok? Que eu consigo controlando a concentração de cargas. Se eu aumentei de 10 vezes, tinha 1 miliampere, e aí passa a ter 10 miliamperes, aumentou bastante essa corrente. Aumentou bastante essa corrente, tá? Então, depende do quê? Se essa corrente vai aumentar muito ou pouco, tá? Depende da concentração de cargas que eu estou movimentando. E aí, a observação é a seguinte. As cargas que eu estou movimentando são as cargas que estão aqui dentro dessa região, tá? As cargas que eu estou movimentando por deriva são cargas minoritárias, tá? São cargas minoritárias. Então, sempre cargas minoritárias estão sendo influenciadas aqui. As majoritárias, os elétrons livres do lado de cá, perceba, eles estão indo, o movimento deles é por difusão para o outro lado. Do lado de cá, se eu estou tentando movimentar as cargas para a direita lá, tá? Ou isso, são lacunas que estão sendo influenciadas do lado de cá. Do lado direito aqui, ó, no lado P, as lacunas estão tentando se movimentar por difusão, que é o que elas estão percebendo aqui, e o movimento das outras cargas aqui é normalmente, a maior parte, o movimento de cargas minoritárias. Isso quer dizer o seguinte, tá? Eu não sei quanto que vai aumentar essas correntes, mas elas vão aumentar bem pouquinho. Elas vão desbalancear essa situação aqui de correntes que estavam exatamente iguais umas às outras, e as correntes de deriva elas vão ficar um pouquinho maiores, mas pouco maiores, tá? Eu não vou nem fazer a conta de quanto, porque essa conta em particular ela é muito complicada e para a gente não vai interessar esse número, tá? Só interessa perceber que aumenta a corrente, mas aumenta pouco. Quando eu digo pouco, é muito pouco, como a gente vai ver na equação final que eu vou calcular na outra situação, tá? Então, o que aconteceu aqui, eu coloquei lá meu material. Eu vou desenhar ele assim, tá? Eu tenho do lado de cá, tipo, eu vou botar o P em cima, o N embaixo. Eu fiz isso aqui, botei o... Eu vou fazer ao contrário. Vou botar o N aqui, botar o P aqui, porque aí eu fico com a fonte para cima, para baixo. Eu botei um potencial VR aqui, tá? VR. E aí eu percebi, dá uma olhada lá, ó, a correntes de deriva para o lado direito. Então, estou vendo correntes assim, ó, saindo do mais da fonte, indo para o menos da fonte. Então, estou percebendo corrente do lado assim, nessa direção. Corrente aumentou, mas aumentou pouco, ok? Aumentou pouco, beleza? Então, guarda aqui, porque no final das contas, o que interessa para a gente é esse desenhozinho vermelho pequenininho aqui, porque é o circuito, é o que está acontecendo no circuito elétrico, tá? Então, botei tensão, positivo no lado N, negativo no lado P, aumentou a corrente, mas aumentou muito pouco, tá? Pouco mesmo, para a gente vai ser, inclusive, desprezível lá depois. Aumentou pouquinho, tá? Correntes de deriva,
Em contrapartida, deixa eu duplicar esse slide aqui de novo. Edil, Sim. o senhor poderia repetir por que que a carga, a corrente que está aumentando está sendo aumentado pelas cargas minoritárias? Por que que é corrente de cargas minoritárias? É. Cara, aqui eu vou deixar isso soar mais dogmático, tá? Mas para poder perceber exatamente por que está acontecendo isso, precisa ir lá e fazer o estudo das bandas de energia e ver como é que está o movimento de cada uma dessas cargas aqui nesse meio aí. E aí vou te convidar a fazer disciplina de materiais elétricos, Entendi. tá? Esse é um problema dessa disciplina aqui. Eu sei que, tipo assim, cara, é meio interessante quando você vai ver no detalhe aqui da física, da coisa toda. Mas se eu ficar entrando, abrir as contas e fazer porque para ver isso eu preciso fazer o cálculo das correntes, de cada uma dessas 4 componentes de corrente, tá? Fazer o cálculo delas. Aí o cálculo de cada uma dessas aqui é uma integral que a gente precisa resolver. Aí dá um trabalhinho, tá? Aí Não, beleza. Mas você tinha dado alguma explicação, né, que me pareceu suficiente, só que eu só boiei mesmo. Eu só queria ver se eu pegava de novo. Tem uma intuição que é a seguinte, ó. Do lado de cá você percebe que tem um monte de carga a mais e praticamente não tem campo elétrico ali mexendo nelas, né? Um monte de carga a mais. Oh, Tá, perdão. Tem um monte de carga negativa e quase não tem campo elétrico para bagunçar ela, certo? ok. Do lado de cá, ó, nessa faixinha aqui, tem um monte de carga mais e praticamente não tem campo elétrico para bagunçar elas. Ok. Então, o campo tem pouca influência nessa parte. O que, que acontece com uma carga menos, que está aqui dentro, ó, onde o campo está muito intenso? O que acontece com uma carga menos aqui dentro? Vai ser jogado para direita. Puxado para direita. Não, Não. carga menos vai contra o campo. Ah, não, tá falando do sentido real, né? Eu pensei no convencional, Isso. perdão. Pensa no movimento mesmo aqui, tá? Ok. Se eu tiver uma carga menos aqui, ela é acelerada para fora daqui. Então ela é meio que cuspida, ela é meio que empurrada lá para fora. E ela vai ser mais fortemente empurrada quanto maior esse campo, certo? Tudo bem. Então você percebe que se tiver muita carga aqui nesse miolo, muita carga móvel, essas cargas são rapidamente muito aceleradas para fora disso daí, para serem coletadas nessas outras regiões que tem pouco campo. Uhum. Então, intuitivamente, o que você tem que ir pensando, tá? É dinâmico isso, tá? Tem tipo, tem meio que fontes de carga aqui, entregando carga o tempo todo para essa parada. Mas o que você tem que pensar cara, se ficar uma concentração muito grande, rapidinho o campo consegue limpar essas cargas móveis daí de dentro, Ok. entendeu? Então, para eu sustentar uma concentração muito grande de cargas aí nesse meio, eu tenho que ter uma injeção de cargas muito elevada, que não é normalmente o que acontece. A gente vai querer fazer isso. A gente vai querer fazer isso, tá? A gente vai querer mexer, tipo, injetar, fazer uma injeção de cargas mais elevada aqui. Mas só por geração térmica tem uma taxa de produção de pares elétrons lacunas. E essa taxa não é justamente a taxa que sustenta a quantidade de portadores minoritários? Sim. Percebeu então a parada? Os majoritários que estavam lá, por conta da dopagem, eles meio que são cuspidos para fora desse negócio, tá? E aí ficam os minoritários lá. Por que não acaba os minoritários aí nesse meio? Porque eu estou sempre produzindo minoritários por geração térmica. Eu estou sempre produzindo eles. Só que eu produzo numa taxa baixinha, entendeu? Então é mais ou menos essa a ideia. Ok. Ok? Mais ou menos essa a ideia, a intuição, tá? Então, aproveitando aqui o que você está. Aproveitando esse gancho que você me deu, tá? Isso aqui é o que vai acontecer. Eu ia passar agora para a situação de polarização direta. Mas olha só uma coisa aqui, tá? Olha aqui uma coisa aqui. Essa corrente de deriva aqui, que eu acabei de falar para você, Eduardo, é que ela é sustentada pela geração térmica ou pela geração espontânea de pares elétron-lacuna que acontece nessa região aqui, ó, tá? Se não tivesse nenhum, imagina numa situação que não tem produção de pares elétron-lacuna lá, tinha o que tinha e aí o campo elétrico varreu tudo daí de dentro.
Não tem nada, não tem nenhuma carga móvel lá, tá? Imagina nessa situação bem extrema. O que acontece se eu botar aqui dentro uma cargazinha só? Lembrando que quando eu falo uma cargazinha, é uma carga a mais e uma carga a menos que foi produzida pela geração térmica, tá? Então, uma carga a mais, que eu vou desenhar aí de azul, uma carga a menos, que eu vou desenhar de amarelo, tá? Eu injetei um parzinho só de cargas, tá? Um parzinho de cargas. A carga azul positiva, ela vai ser acelerada para o lado direito. Então, a carga azul, tá? Ela vai tender a vir para cá. A carga verde, ela vai tender a vir para cá, contra o campo. Se eu traçar uma linha aqui, bem no meio aqui, ó, e observar o que aconteceu, o que eu percebi, tá? Em algum instantezinho de tempo lá, num intervalozinho de tempo, eu vi uma carga a mais indo para a direita, uma carga a menos indo para a esquerda. Eu vi duas cargas passando por mim. Vi duas cargas passando ali por mim, tá? Eu vi duas cargas passando, aí eu sei quanto que é a quantidade de carga que passou num determinado intervalo de tempo. Então eu percebi uma corrente. Ok? Se eu conseguir fazer, por exemplo, uma taxa de 10 cargas por segundo, o que eu estou vendo de corrente? 20 vezes Q, tá? 20 vezes Q amperes por segundo. 20 cargazinhas vezes a carga absoluta lá, não sei quanto que é o valor lá do Q, né? Quantos Coulomb, dividido por um segundo. Se em vez de 10, essa taxa aí de produção de pares, tá? For 1 milhão, quanto que é a corrente que eu estou vendo ali? Essa corrente aí que eu estou causando aqui, tá? Que é a corrente de deriva. Eu estou vendo 1 milhão, 2 milhões de cargas passando naquela faixa ali por segundo. Então, perceba o negócio. Se de alguma forma eu consigo controlar a taxa de surgimento de cargas aí nesse meio, eu controlo a corrente. Se eu aumentar a taxa, aumenta a corrente de deriva. Se eu diminuir a taxa, diminui aquela corrente de deriva. E a corrente de difusão, professor? A corrente de difusão ela não está nem aí para esse fenômeno todo. Ela não está nem aí para nada disso. Porque nada disso que eu estou falando para vocês altera a concentração de cargas que tem no lado N, nem a concentração de cargas do lado P. Porque a concentração de cargas aqui no nosso caso só depende da dopagem. Nessa situação aqui que a gente está tratando. Eu não estou mexendo na dopagem, tá acontecendo nada, tá? Não tem nada injetando cargas aqui, não tem nada injetando cargas aqui, tá? As correntes de difusão ficam lá constantes. Mas eu consigo meio que mexer na corrente de deriva. O que eu estou falando aqui então, Eduardo, é o seguinte. Como que eu injeto essas cargas aí? Como é que eu faço aparecer essas cargas aí? Por geração de pares eletronacuna, tá? Eu tenho dois mecanismos principais. O primeiro deles é, eu pego a temperatura e aumento a temperatura. Se eu aumentar a temperatura nesse dispositivo, aumenta a corrente. Eu percebo o aumento dessas componentes aqui de corrente. Tá? Aumenta essa corrente aqui. Aumenta pouco, mas aumenta. Tá? Dependendo de como a gente controla a dopagem, etc., aumenta pouco, mas a gente consegue perceber o aumento. A gente consegue medir. Tá? Essa que é a grande chave do negócio. Eu consegui medir. Tá? Beleza. Para que serve fazer isso? Sensor de temperatura. É alguma coisa, perceba aqui, tá? Alguma coisa, uma coisa física, que responde eletricamente a uma variação de temperatura. Se aumentou a temperatura, aumenta uma corrente. E eu consigo medir uma corrente lá depois. Se diminuiu a temperatura do dispositivo, diminui uma corrente. Eu consigo medir essa corrente. Tá? Exatamente Professor, um princípio. Rapidinho. Exatamente um princípio, uma das formas de fazer um sensor de temperatura. Diga. aqueles termômetros digitais são feitos assim? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque essa daqui é um tipo de sensor de temperatura. Tá? Tem outro tipo de sensor de temperatura que a gente chama de termopares, tá? Que são uma junção metálica, uma junção de dois metais, tá? O princípio de funcionamento é diferente, é um pouco diferente. Ele mexe numa tensão lá, tipo assim. Tem a ver também com uma junção de dois materiais que responde à temperatura, muda alguma característica elétrica com a temperatura, tá?
Não é porque é junção de semicondutor, de metal, qualquer coisa. Vai formar mais ou menos a mesma situação que eu estou lidando aqui. Só que os mecanismos de resposta lá são um pouco diferentes no termopar, tá? Então tem uma outra tecnologia de fazer sensor de temperatura. Tem outras tecnologias ainda, tá? De fazer sensor de temperatura, mas essa aqui é uma delas. Eu não sei dizer, aí tem que olhar especificamente qual tipo de sensor que está usando em algum sistema, em algum equipamento específico, tá? Tá, beleza. Valeu. Mas essa daqui é uma forma. É razoavelmente comum, tá? Ver esse tipo de sensor aqui. E, assim, onde que é muito comum ver esse tipo de sensor aqui? Eu não sei dizer se em equipamentos que você está falando, termômetro, né? Que é um negócio que você vai lá e bota embaixo do braço. Mas, pensa um negócio. Você tem o seu celular. Você tem o seu celular aí. Eu não sei dizer se você já usou o seu celular debaixo do sol, ou largou ele dentro do carro e tal, não sei o que, foi tentar usar ele depois, e ele não ligava, ele aparecia lá numa tela e falava, ó, tá muito quente e eu não vou ligar, porque se eu ligar vai dar ruim, tá? Tem, então, de alguma forma, um sensor de temperatura lá dentro. Tem vários sensores de temperatura lá dentro, na real. Mas tem um que está dentro, tem o processador lá, o CPU do seu telefone, tá? Lá dentro da CPU tem um sensorzinho de temperatura lá, que fica mais ou menos no meio dele lá, tá? Mais ou menos no meio do carinha lá, que é para medir a temperatura da CPU. Tem uma dentro da parte gráfica dele, tem lá tem uma nos chips de rádio lá, de 5G, 4G, não sei o quê, porque aquilo lá também aumenta bastante a temperatura, e aí ele mede a temperatura lá dentro da CPU. Então não tem uma coisinha externa que você tá colada lá em cima, não. Já está construído lá dentro. E é tudo de silício. Então o que os caras fazem? Por ser tudo silício aqui nesse meio, que é o que eu vou construir os transistores, cara, não custa nada fazer um diodozinho lá, uma junção PN lá no meio pequenininha lá, e usar ela como um sensor de temperatura, tá? E aí, lá dentro tem um circuitinho também, que pega essa corrente, mede, e aí guarda, tipo, aí mede isso, tá? De alguma forma. Normalmente pega a corrente, passa no resistor, transforma numa tensão, usa um conversor AD para medir a tensão, e aí mediu a tensão, virou digital, o teu processador consegue ler, e aí disponibiliza no registrador, aí vira SISMIC, que vocês estudaram ou vão fazer ainda, tá? Aí você consegue ler a temperatura do cara lá, lendo no registrador, tá? Nessa situação, é tudo nessa tecnologia aqui, nesse tipo de tecnologia aqui. Está tudo integrado lá no mesmo silício. Beleza? Perceba outra coisa. Se esse campo ficou mais intenso, tá? Se esse campo ficou mais intenso, eu tendo a reforçar esse mecanismo aqui de consumir essas cargas aqui, tá? Afastar essas cargas, tendo a consumir isso aqui. Eu tendo a... Esse efeito é pouco, mas ele acaba sendo razoavelmente relevante aqui para a gente, tá? A gente tende a aumentar a largura dessa barreira de potencial, tá? A gente tende, na hora que a gente aumenta o VR, tá? O VR aumenta ali. Eu chamei de VR, que é a tensão reversa, tá? Na hora que a gente aumenta o VR, essa linha aqui, ó, tende a ir um pouco para a esquerda, essa linha tende um pouco para a direita, tá? Fica muito claro também quando a gente resolve as equações, porque a gente consegue calcular, delimitar mais ou menos essa área aí, falar, beleza, agora eu vou aumentar a tensão, e a gente percebe que elas deslocam para lá, tá? Isso quer dizer que não interessa para a gente exatamente a quantidade, tá? Mas interessa perceber que se tinha uma capacitância de junção associada, tá? Essa capacitância, ela depende da tensão que eu apliquei no dispositivo, tá? Na hora que eu aumento a tensão, essa capacitância diminui, né? Na hora que eu aumento, essa capacitância diminui, tá? Na hora que eu aumento essa tensão, essa capacitância tem que diminuir. Afastei as placas, tá? Na hora que eu diminuo essa tensão, essa distância tende a diminuir, tende a aumentar essa capacitância. Então, é reversamente proporcional a essa coisa, tá? Eu vou dar só a equação final sem demonstrar de onde vem. Vocês vão ver que a equação é feia, tá? Mas, de novo, não precisa decorar, é só para vocês meio que perceberem. Ah, olha só o tanto de coisa que controla essa capacitância, tá? Essa capacitância de junção aí, ela vai ser, tá? Um CJ0, que é uma constante, já abro aqui uma equação para ela.
dividido por 1 menos VR, que é o valor da tensão reversa que eu estou colocando ali, dividido pelo V0, que é a potencial de campo que a gente calculou, que a gente calculou na aula passada, tá? Tudo isso aqui dentro da raiz quadrada. Então, perceba um negócio. Não é uma relação linear entre essa tensão e a capacitância. Está dentro da raiz. É um negócio bem não linear isso aqui. O controle disso aqui, tá? Mas eu consigo controlar. Isso é uma boa notícia. Segunda coisa aí, ó. Esse CJ0, ele vai ser, tá? Epsilon do silício, a constante elétrica do silício, no caso que eu estou considerando silício, vezes a carga do elétron, dividido por 2, vezes a dopagem no lado P, a dopagem no lado N, dividido por Na mais Nd, vezes 1 dividido por V0, que é esse campo que a gente calculou interno da barreira. Tudo isso aqui dentro da raiz. Então, repare que é uma equação bem feia, tá? A gente junta todas as coisas do lado direito aqui, porque elas são mais ou menos constantes para a gente, né? Depois que o dispositivo está construído, é tudo constante. Depende da... Perceba que é tudo constante, mas tem o V0 aqui dentro, o V0 depende da temperatura. Então, a temperatura tem uma certa influência nessa capacitância, tá? Mas depende principalmente da tensão reversa, tá? E se você fizer um gráfico disso aí, você vai ver que é alguma coisa meio que nessa linha aqui, ó, VR. Professor? Funciona assim, só um segundinho. Funciona mais ou menos desse jeito, tá? Se aumenta a tensão reversa, tende a aumentar essa capacitância. Mas olha só um negócio curioso, tá? Para o lado esquerdo aqui, ó, para a tensão reversa negativa, a capacitância, ela tende a ficar meio plana, tá? Desenhei meio ruim assim, mas ela tende a ficar uma coisa assim, ó. Ela tende a ficar mais ou menos constante, tá? Que a gente vai ver que a operação, que é quando o dispositivo aqui está conduzindo, a gente vai chamar de polarização direta. Diga lá, filho. Não, eu entendi. É porque eu ia perguntar se... Porque se a tensão reversa for maior que o V0, mas eu percebi que o sinal acaba cortando, né? Virando mais mesmo. Exatamente. Beleza? Por incrível que pareça, isso aqui a gente usa hoje em dia para fazer circuitos de rádio, por exemplo, porque para eu sintonizar o rádio, eu preciso mudar. Normalmente, o circuito de rádio, tá? Tem um capacitor em paralelo com o indutor. Tem lá isso aqui conectado em alguma coisa, tá? Mais especificamente, conectado num amplificador para poder fazer um filtro passa-banda, ok? Esse tipo de construção que vocês viram lá em circuitos 1, circuitos 2, tá? Se eu fizer a resposta em frequência dele aqui, ó, lambda, tem uma coisa assim, tá? Tem uma resposta mais ou menos assim, dependendo do valor do C e do indutor. Qual que é o lance disso aqui? Vocês já sentaram... Olha só, o celular de vocês, acho que é o melhor exemplo hoje, tá? O celular de vocês é porque não é um bom... É um exatamente bom exemplo, mas todo mundo já mexeu com rádio, ouviu rádio, né? Tá lá no carro, tem várias rádios, você sintoniza a rádio, aí, sei lá, tem a 105.5 MHz, tem a 97.3 MHz, sei lá. Mas o que está acontecendo ali? Cada rádio ocupa uma banda centralizada naquela frequência que é a frequência da rádio, que normalmente até dá nome para a rádio, tá? E aí, para poder ser... Todas as rádios estão chegando para mim ao mesmo tempo, o sinal de todas elas, no espectro, tá? Tá acontecendo alguma coisa assim, ó. Ômega. Eu tô vendo aqui o sinal da 97 qualquer coisa, o sinal da 99 qualquer coisa, eu tô vendo aqui o sinal da 100 não sei quanto, o sinal da 105 aqui. Tá tudo lá misturado. Para eu ouvir, separar cada uma delas e ouvir elas separadas, que é o que o rádio tenta fazer, tá? Eu preciso de um filtro, que eu venho aqui e falo assim, filtro, eu quero a sua resposta em frequência, alguma coisa assim, ó. Tá? Uma janelinha que eu possa separar um canal e tipo, suprimir os outros. E aí eu amplifico, depois demodulo esse sinal aí e vou amplificar e vou ouvir essa coisa aí, tá? Mas o primeiro estágio ali, um dos primeiros estágios no seu rádio, tá? Chegou o sinal, normalmente tem um amplificador que tenta amplificar tudo, e aí tem um filtro
que tenta selecionar qual canal que você está ouvindo, para poder jogar os outros fora. Selecionar o canal. O que você quer que aconteça é que você apertar um botão e você ande com a janelinha desse filtro, que ele anda para a faixa que ele aceita e a faixa que ele rejeita, você consegue controlar para a esquerda ou para a direita aqui nas bandas, tá? Antigamente, até hoje ainda tem carro aí que você mexe um knobzinho lá, tá? Mexe um knobzinho e ele controla um capacitor ou controla um resistor, alguma coisa, analógico, que vai lá e tá sintonizando esse filtro. Até pouco tempo ainda deve ter isso aí, por aí, tá? Até pouco tempo era assim. Hoje em dia, não, provavelmente você chega lá no teu rádio, no teu carro, ou no carro dos teus pais, ou sei lá, não tem um knobzinho, só tem um knobzinho de volume, não tem um para mexer na rádio. E tem uns botões, você aperta lá o botão 1, o botão 2, o botão 3, ou então você aperta um botão para ir para a próxima rádio, ou então para voltar a uma rádio, tá? Perceba que apertar um botão é um negócio digital. Véio. Então, quando você aperta um botão ali, o que está acontecendo? Você está falando com um computador, falando para ele, olha, computador, eu quero que você gere aí, arrume um filtro e sintonize ele para mim nessa faixa aqui, tá? Mas você não mexe mais na sintonia direta, tem um computador que sintoniza para você. O computador é um negócio digital, ele precisa conseguir controlar um capacitor ou aquele indutor. Só que o computador ele não tem uma mãozinha ou um motorzinho que gira alguma coisa lá, tá? Para poder mexer numa coisa física que mexe o capacitor. Como é que era antigamente? Tinha capacitor de placas paralelas, a gente montava o capacitor de tal forma que as placas elas conseguiam deslizar umas sobre as outras, assim, quando a gente girava alguma coisa. Ela deslizava um negócio assim, aumentava ou diminuía a capacitância. E aí a gente controlava o rádio com isso. Movimento físico. Cara, o computador não vai fazer isso. Ele quer fazer tudo eletrônico, tá? Uma das formas de fazer o computador poder controlar isso eletronicamente é justamente eu falar para ele, cara, vai gerando tensões diferentes aqui, porque dependendo da tensão que você colocar no capacitor, muda a capacitância. Muda a capacitância, o circuito vai perceber. Se mudou a capacitância, muda a frequência de ressonância desse capacitor aqui, muda a frequência de ressonância dessa coisa aqui, mexe no filtro, na resposta do filtro. Ok? É um pouco complicado fazer esse projeto, porque vocês estão vendo que esse capacitor é não linear. Tá? Esse capacitor aqui é não linear, a variação dele com essa tensão. Então, é um pouco chato fazer esse projeto. Eu não vou entrar em detalhes aqui, não me interessa. Mas, percebam que a gente consegue olhar e falar, opa, vamos aproveitar esse fenômeno para fazer um rádio que sintoniza digitalmente. Um computador consegue controlar isso. Isso aí foi para as rádios e tal, não sei o quê, e depois virou isso aqui, cara. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, que cada um de vocês tem no bolso aí, carrega esse negócio, não vive sem, né? Tipo, uma caixinha dessa. O telefone celular é um rádio e tem uma banda. Cada operadora de telefonia tem uma banda e ela divide essa banda em vários canais. Vários canais, tá? Então, sei lá, ela tem 30 canais para operar ali numa determinada banda, tá? Que tá me operando aqui. O telefone, na hora que eu digo aqui, boto o número aqui, clico no nome de alguém e mando discar, a primeira coisa que ele vai fazer é, ele vai selecionar um canal, que é um canal só de controle entre o telefone e a operadora, vai negociar um outro canal que esteja desocupado e vai migrar para esse outro canal, que é o canal de fato de dados, um canal de alta velocidade. E aí ele selecionou um canal assim, tá? E pode acontecer de, no meio do caminho, no meio da ligação, tô aqui mexendo na internet, a operadora fala para mim, cara, troca de canal, porque esse canal que você está usando aí eu quero usar para outra coisa, tá? Tem troca de canal. Ele vem aqui automaticamente, troca de canal e você nem percebe. É tão rápido isso aqui que você nem percebe, tá? Não cai ligação, não cai internet, não acontece nada, ok? Tudo isso porque a gente consegue controlar um rádio, um filtro lá de um rádio eletronicamente, tá? Gil, Sim, filho. eu acabei tendo, nem tinha pensado sobre isso, mas depois que o Vitor falou, eu acabei pensando, e eu não cheguei na mesma resposta que ele. O que acontece quando o VR for muito maior que V0 naquele denominador ali? Como é que é? Ele ia perguntar inicialmente o que acontece se o VR for muito maior que V0, né? Porque V0 você falou na aula passada que é tipo 700 milivolts, né?
Depende do dispositivo, mas chuta que seja lá, 700 milivolts, Ok, aí a gente vai colocar VR de, sei lá, qualquer coisa aí acima de 10 volts. 700 milivolts. Aí vai ficar a raiz de 1 menos um negócio maior que 1, né? Hum. Aí a capacitância tá tendo um número complexo ali no denominador, é isso mesmo? Qual é o problema? Você Não, não. só Vamos lá. Vai ficar um número complexo isso aí, não vai? vai. Só que lá em circuitos, você não estudou que eu posso descrever os meus dispositivos com números complexos? Uhum. 1 Sim. sobre J ômega C, J ômega L. Não tem problema nenhum, certo? Ok. É que quando a gente tava falando em capacitância, eu imaginei um número real. Não, Esse de é fato. uma impedância que vai acontecer aqui. É uma boa pergunta isso, tá? Tipo assim, mas não me interessa aqui, porque eu não vou usar isso aqui para nada. Tô chamando a atenção, uma coisa um pouco mais de curiosidade, até porque é bom que vocês tenham um certo aculturamento, porque alguns de vocês vão pro mercado, vão querer trabalhar com eletrônica, e aí em algum momento vocês vão se deparar com esse problema. Cara, como é que eu faço? Será que tem como fazer um capacitor controlado por tensão? Tem como, tá? Saquei. Beleza? Outro fenômeno aqui. Outro fenômeno que eu também não vou equacionar exatamente, mas eu gostaria de chamar a atenção. Perceba que pode acontecer um negócio aqui, tá? Essa corrente aqui, ó, está sendo causada por um campo elétrico, né? Campo elétrico. Na hora que eu boto o campo externo, eu estou ficando com um campo elétrico lá dentro cada vez mais intenso. E pensa num negócio aqui, tá? Muda um pouco de cenário, só para vocês verem o que está acontecendo. Porque tipo, vocês vão olhar e falar, caramba, que viagem. Mas olha só o negócio. Esquece capacitor aqui, essa junção por enquanto. Quando tá chovendo, tá lá nublado, tá chovendo, tem uma tempestade, de vez em quando rola relâmpago, trovão, você escuta o relâmpago, é tudo o mesmo fenômeno, uma descarga elétrica no céu, né, no ar, e aí você escuta o trovão, que faz um barulho, e você vê o relâmpago, que é a fagulha lá, isso gera luz, tá? O que está acontecendo ali? Normalmente o ar é um excelente isolante, tá? Ele é tão bom isolante que a gente usa ele para isolar fios. Eu tenho aqui, ó, uma torre, uma na outra, e eu tenho um fio esticado aqui, um outro fio esticado aqui. Normalmente no trifásico lá tem 3 fios, tá? Eu estico esses fios, cada um tem uma tensão diferente, e eles estão isolados alta tensão, tá? Sei lá, 100 mil volts, 300 mil volts, e eles estão separados por ar, só ar. O isolante lá é só ar. O cabo é metálico e não tem uma capa no cabo, tem nada. É o cabo metálico, um do lado do outro, e tem uma separação de ar. E tem uma tensão altíssima entre eles, tá? Isso indica pra gente que o ar é um isolante bastante interessante. Ele é bem isolante, tá? Outra coisa que diz pra gente, tem tomada e a gente tá separado da tomada por ar. Tem lá um metal na tomada que tá energizado, 220 volts, 100 e tantos volts, 300 volts, sei lá quantos que seja. E a gente pode chegar com a mão, velho, muito, muito, muito pertinho da tomada e a gente não toma choque ainda. A gente basicamente só toma choque quando a gente encosta no metal, que tá vivo lá, tá? Perceba, o ar é um excelente isolante. E a gente usa ele o tempo todo, tá? Só que, olha só, tem uma situação aqui que eu tenho nuvem, eu tenho uma situação aqui que eu tenho chão, tenho árvore aqui, tenho gente, tenho árvore. Essa árvore ficou pequena, né? Tenho gente, tenho árvore, tenho a coisa toda, tá? O que está acontecendo quando está lá nuvem de tempestade? Tem um monte de partículas, estão meio que se colidindo umas com as outras. Está acontecendo uma coisa muito parecida com aquela coisa que vocês já viram um monte de vídeo, já deve ter feito, brincado, pegado o balão, esfregar no cabelo e perceber que o balão fica eletrizado, você consegue pegar uns pedacinhos de papel que gruda nele, tá? Ou começa a atrair o seu cabelo. O que está acontecendo aqui, tá? Está acumulando um monte de carga aqui na nuvem. E lembra um negócio, carga mais atrai as cargas menos. A terra, o chão, o piso,
ele é uma fonte inesgotável de cargas, pode pensar. Então, tem quantas cargas mais, quantas cargas menos você precisar. Se tem carga mais de um lado, vai tender a acumular carga menos do outro aqui, ó. O capacitor, tá? Tem uma coisa aqui com cargas, condutiva, tem uma coisa aqui condutiva com cargas, e tem um isolante no meio. Funciona como um capacitor, tá? Se tem mais de um lado, menos do outro, tem um campo elétrico aqui, né? Do mais para o menos, tá? E aí, até aí tudo bem, porque esse campo repare, esse campo, ele vai tentar acelerar a carga, não sei o quê, só que o ar é isolante. Tem poucas cargas móveis aí no ar. Então, a gente não vê corrente, a gente não toma choque, não acontece nada. Só que pode ser que esse campo aí fique intenso o suficiente, tá? Para que o ar mude de comportamento. E quando ele muda de comportamento, é tipo instantâneo, assim, ó, é muito repentino, tá? Em virtude desse campo, se ele ficar muito intenso, pode ser que o ar olhe e fala, cara, não dou conta mais de segurar isso aqui. E aí ele vira um condutor, tá? E aí o que acontece aqui, essas cargas aqui, elas tendem a migrar tudo aqui, ó, para a terra, descarregar. Nesse momento, a gente vê o relâmpago, porque isso aqui é uma corrente muito alta, muita carga, em pouco tempo, migrando, saindo de um lugar e indo para o outro. Então, a corrente muito alta, ioniza o ar brilha, porque ele esquenta pra caramba, então ele chega a brilhar, por isso que a gente vê o relâmpago. E o ar, como esquenta muito rápido, ele expande muito rápido. E aí isso propaga, e aí a gente escuta, depois de um tempo a gente escuta o trovão, é o som. É isso que acontece aqui, tá? Então perceba, o dielétrico, ele pode romper. É o que a gente chama aqui de ruptura do dielétrico, quando acontece alguma coisa parecida, quando acontece alguma coisa nesse sentido, tá? Dá uma olhada aqui, porque isso aqui pode acontecer, tá? Na hora que eu tenho aqui campo elétrico muito intenso, tá? Esse campo pode ser suficiente para essa coisa aqui começar a conduzir. Essa coisa que tem uma característica pouco condutiva, ela olhar e falar, cara, eu não tô dando conta. E aí começa a conduzir para caramba, tá? Começa a conduzir para caramba. O que acontece lá, se eu plotar aqui, ó, eu vou plotar menos VR, tá? Um motivo que vai ficar claro na sequência. Corrente I que está passando lá, ok? E aí eu vou considerar aqui, aquela corrente lá que a gente estava vendo, ó, estava pequenininha, a gente aumenta o VR para o lado negativo, né? A gente aumenta o VR, tá? A corrente aumenta, mas ela fica pequenininha. Eu estou considerando que ela está negativa aqui, só escolhi a direção, uma convenção aqui, tá? Vai ficar claro já, porque eu vou querer chamar aquele VR de tensão negativa lá no diodo, lá no circuito. Só por isso, tá? Mas pode ser que aquele campo fique intenso o suficiente para essa coisa aqui começar a conduzir, tá? Para essa coisa começar a conduzir, tá? Tem dois mecanismos básicos que a gente vai chamar de ruptura, tá? E tem uma tensão que eu vou chamar de VB ou VBR ou V-break, tem vários, mas VB, tá? Normalmente, eu não gosto de VB sozinho, porque normalmente VB confunde com V-bias, que eu também uso, de polarização, tá? Mas eu vou chamar aqui de VBR, de V de breakdown, tensão de ruptura, tá? Que ele começa a conduzir esse dispositivo aqui, tá? Esse fenômeno não é necessariamente destrutivo, tá? Mas ele começa a conduzir. Tem dois mecanismos, tá? O primeiro deles é o que a gente vai chamar de efeito avalanche. O campo aqui dentro está tão intenso, que ele transfere muita energia para essas cargas aqui, ó, que estão sendo aceleradas. E aí essa carga, ela tá percebendo um campo muito intenso, uma força muito grande, ela adquire muita energia, e aí o que acontece? Ela vai começar a se movimentar com muita energia cinética, pode pensar cinética. Ela chega aqui, ó, ela não tá andando no vácuo, que ela tá andando numa rede que tem vários obstáculos. Tem a rede cristalina, tem os átomos que estão fixos. Cara, ela chega com tanta energia que pode ser que ela colida, entre aspas, interaja com um átomo desse que está fixo na rede e ela consiga transferir um pouco dessa energia para os átomos que estão participando daquelas ligações lá na rede, tá? Ou seja, tem uma carga aqui, colidiu na rede e quebrou uma ligação que estava feita lá. E aí agora eu tenho duas cargas. E aí eu tenho duas cargas móveis
vendo um campo muito intenso. E agora eu tenho duas cargas com muita energia, colidindo com a rede, cada uma delas bate lá na rede, forma mais duas cargas. E agora eu tenho 4 cargas. 4 cargas móveis. E aí eu tenho 4 cargas vendo um campo muito grande, vão colidir na rede, tenho 8 cargas, 16 cargas, até que, repare que esse fenômeno é exponencial. Tá? E aí eu vou produzindo muita carga aqui dentro. Tá? De alguma forma, eu aumento a quantidade de cargas móveis aqui dentro. Por quê? Porque essa colisão vai quebrando um monte de ligação lá. Vai como se fosse aumentar a energia térmica. Okay? Esse fenômeno a gente vai chamar de fenômeno avalanche. Começa pequenininho, quando a gente vê, tá um montão lá. O que a gente percebe? Tá? Aumento da corrente. Porque eu estou aumentando a disponibilidade de cargas sendo aceleradas pela deriva. Se eu aumentei a disponibilidade de cargas, que é o que a gente viu que era o problema disso aqui não aumentar tanto, agora passa a ter muita carga disponível. E é exponencialmente esse aumento. É exponencial esse aumento. Tá? Segundo mecanismo, ele é um pouco mais estranho. Aliás, ele é muito mais estranho, tá? Muito, muito, muito mais estranho, tá, gente? É um fenômeno que só acontece na física quântica, tá? Mas olha só um negócio aqui, vocês vão entender o princípio. Quando você tem lá uma montanha-russa, normalmente o que você faz é, você bota um carrinho lá alto, tem uma coisa que puxa ele, né? Tem um motorzinho lá que puxa ele lá, tem as correntes e tal. Bota você bem no alto. E aí, aquele ponto onde começa o trajeto do carrinho, lá da montanha-russa, normalmente é o ponto mais alto de toda a trajetória que ele vai percorrer, tá? Por quê? Porque a gente solta esse troço aqui, ele vai acelerar, vai ganhar energia cinética, e aí, qualquer barreira que seja abaixo dessa quantidade de energia que eu forneci lá para ele inicialmente, ele vai conseguir superar a barreira, ele vai conseguir subir e descer de novo, tá? Se eu construir uma barreira aqui, ó, que é mais alta do que aquela altura que eu comecei, o carrinho chega aqui e ele não consegue passar dessa alturazinha aqui. Vocês estudarem isso em física lá, conservação de energia. Tá? Isso é verdade para todos os fenômenos da física clássica, tá? Só que na física quântica, os elétrons, eles têm um comportamento especial que é, eles não são exatamente partículas que respondem assim. Eles têm um caráter ondulatório também. E onda não onda é outro mundo, tá? Onda, ela funciona assim. Se eu tenho onda aqui, chegando, e eu tenho uma barreira, então só um buraquinho para a onda passar, tá? A onda passa pelo buraquinho e ela começa a se espalhar de novo. E depois de um tempo, você vê praticamente a onda toda de novo. Claro, tem menos energia, mas você vê a onda todinha de novo lá. Ela meio que... ela consegue passar pelas barreiras, tá? Não é à toa que você fecha a janela, você está isolado num quarto, você ainda continua escutando o que está do lado de fora. O som continua chegando lá dentro, tá? Por quê? Porque ele vai passando pelas frestas, ele desprezando que ele balance as paredes, porque acontece isso e também se transmite lá. Mas se fosse só as frestas, ele passaria pelas frestas também. E aí você escuta as coisas que estão vindo de fora, ok? O elétron funciona desse jeito também, tá? Isso quer dizer que, tá? Tem um fenômeno que a gente vai chamar de tunelamento, que é o seguinte: o elétron, ele tá aqui de um lado, ele tá vendo uma barreira, e do outro lado tem menos energia para ele. Então tem um elétron aqui, tem uma barreira que separa ele de uma outra região onde ele ficaria numa situação menos energética. Cara, ele vai querer ir para aquele lado lá, tá? Isso quer dizer o seguinte: se ele tiver energia menor do que essa energia de barreira, se ele tiver mais energia do que a energia da barreira, ele passa lá e pronto, não tem conversa, tá? Mas se ele tiver pouca energia, abaixo da energia da barreira, ainda assim ele consegue atravessar. Ele tem uma probabilidade de conseguir aparecer lá do outro lado, tá? A probabilidade é razoavelmente baixa, é menor quanto mais larga for a barreira, quanto mais alta for a barreira. Mas, mesmo, e aí convido de novo, tá? Todo mundo a fazer materiais, que lá essa conta é muito interessante. Alguém vai fazer a conta para você de que, mesmo que essa barreira aqui, ó, seja a altura infinita, tem energia infinita, ou seja, cara, o elétron precisa de energia infinita e ele não conseguiria superar a barreira. Ainda assim, ele consegue atravessar a barreira. A probabilidade disso acontecer é baixa, mas ainda assim ele consegue atravessar, tá?
Se a barreira for suficientemente fina, o que a gente vai estar vendo? Corrente elétrica, porque eu tenho carga atravessando de um lado para o outro. Tá? Aqui nesse dispositivo, tem aqui, ó, lado N, eu tenho o lado P. Se eu traçar bandas energéticas aqui desse negócio, tá? E aí, materiais, vocês fazem essa conta toda. Na hora que a gente aplica a tensão reversa lá, o que a gente está fazendo é forçar níveis de energia, alguma coisa assim, ó. Tem uma transição aí no meio, tem as bandas energéticas aí. Tem uma região aqui no meio, onde a barreira, e aí, quanto maior a tensão reversa que eu coloco, mais eu estico, pensa numa gosma mesmo, né? Mais você estica a coisa, mais aquela partezinha do meio ela vai ficando fina, tá? Essa barreira ela vai ficando fina. E aí o que está acontecendo? Portadores minoritários do lado de cá, eles começam a trafegar para o lado de lá por esse fenômeno de tunelamento, tá? E quanto mais eu estico essa barreira, mais fina ela vai ficando, mais tensão eu boto, mais fina vai ficando a barreira, mais esse fenômeno, mais fácil vai ficando para essas cargas atravessarem de um lado para o outro, tá? Mais corrente eu estou vendo. Esse segundo mecanismo a gente chama de Zener, mecanismo de efeito Zener, tá? Nos dois casos, tá, gente? Nos dois casos o efeito é nos dois casos o efeito é esse aqui. Eu aumento a tensão reversa, eu aumento a corrente. Em algum momento eu tendo a olhar e falar, opa, aqui vai aumentar muito a corrente. Vai começar a ter um gatilho e dispara isso aqui e começa a aumentar muito a corrente, tá? Efeito Zener, efeito avalanche. A gente vai usar isso para fazer circuitos, ok? Seguindo, para fechar essa conversa aqui. O que acontece quando a gente coloca, em vez de a polarização aqui, ó, nessa polaridade que a gente fez, com a outra polaridade? Deixa eu mexer isso aqui, que é assim que estava. Pronto. Se em vez de ligar a tensão lá, mais no lado N, menos no lado P, eu fizer ao contrário. Eu fizer a tensão mais no lado P, menos no lado N. Eu vou chamar isso aqui de VD, que vai ser a tensão no diodo, tá? Que vai ser, de fato, a tensão que a gente vai considerar positiva no circuito. VD. O que eu estou fazendo? Eu estou mexendo no campo elétrico interno lá dentro. Se antes eu estava fortalecendo o campo, agora eu estou diminuindo a intensidade de campo. O campo externo que eu estou aplicando aqui, e eu não estou conseguindo apagar, o campo externo que eu estou aplicando aqui, ó, vou desenhar de branquinho aqui em cima, ele está contra o campo interno que se formou lá na barreira de potência, da barreira, tá? Então, o que está acontecendo com esse campo? Esse campo está ficando menor, bem menor, agora, tá? Está ficando menor. E aí, o que eu estou percebendo? O que eu estou percebendo é as correntes de deriva ficando menores, para mais ou menos a mesma quantidade de corrente de difusão. Então, o que eu estou vendo aqui agora? Opa, eu estou diminuindo esse campo, tem menos impedimento para a difusão acontecer, e então eu percebo a difusão em praticamente sua plenitude ali, tá? E aí perceba uma coisa, a corrente de difusão, ela é razoavelmente elevada, porque a diferença de concentração que eu tenho do lado N para o lado P em relação aos elétrons é grande. A diferença de concentração que eu tenho do lado P para o lado N em relação às lacunas é razoavelmente grande. Aqui tem muito elétron e aqui tem pouco elétron livre. Aqui tem muita lacuna e aqui tem pouca lacuna livre. O gradiente é muito elevado. Aquelas correntes, elas são muito elevadas, tá? Isso quer dizer que uma diminuição nesse campo aqui, ó, um pouquinho que eu diminuo esse campo, eu já começo a ver muita corrente de sobra lá, porque já estava acontecendo. Eu desmascaro a corrente de difusão que estava acontecendo, tá? Eu passo a perceber ela, eu passo a conseguir medir ela. E quanto mais eu diminuo esse campo interno, mais eu percebo aquela corrente de difusão
que estava grandona lá já, que já estava grandona, só estava escondida por conta da corrente de deriva, tá? Então, o que vai acontecer? O que eu vou perceber aqui, tá? O que eu devo perceber? Eu mexo aqui, ó, no VD, naquela tensão, eu aumento aquela tensão, eu devo perceber um aumento de corrente razoavelmente elevado. Tanto maior, quanto maior for essa tensão que está compensando, que está tentando reduzir aquele campo interno ali, ó, tá? Até que um momento que eu vou aumentando a tensão, e aí, cara, a corrente já está tão grande, a corrente líquida que eu estou vendo lá está tão grande, que eu aumento um pouquinho, já nem estou vendo, tipo, a corrente já está tão colossal que já não está mais nem me influenciando mais. Por isso que eu desenhei desse jeito, tá? Eu não vou fazer a conta no detalhe, tem algumas indicações na minha nota de aula. Nos livros costuma estar um pouco mais detalhado, mas não me interessa muito o caminho para calcular essa corrente, tá? Mas a ideia é calcular as correntes de difusão aqui, nesse caso, tá? Calcular a quantidade de corrente de difusão e fazer uma equivalência entre... Olha, eu tenho a corrente de deriva aqui, troca isso como se fosse, considera como se fosse uma corrente de difusão, como se fosse influenciar a concentração de cargas. Aí tem lá, os livros mostram como fazer isso, tá? Para mim não interessa muito, porque eu acho que já começa muita complicação pro que a gente vai fazer aqui na sequência. Eu não vou usar isso nunca, esse detalhe, tá? Mas a ideia básica é, então tá bom, transforma isso aqui numa corrente equivalente de difusão, junta tudo e calcula essas correntes de difusão. Aí tem lá umas integrais para fazer, a coisa toda. Eu meio que vou dar o resultado final, tá? O resultado que a gente deve observar é o seguinte. ID, que é a corrente que está entrando aqui, tá? Ó, entrando pelo mais e saindo lá pelo menos, ID. Ela vai ser uma constante, que eu vou chamar de IS, vezes exponencial de V, eu vou chamar ali de VD, dividido por VT. Esse VT é a tensão térmica, é KT sobre Q, menos 1, dentro da exponencial, tá? Isso aqui é o resultado final. E quanto que é esse IS aí? Para todos os efeitos, para mim aqui, IS é essa constante que eu vou ler no datasheet, tá? Vai ser A, que é a área da seção transversal da junção, porque lembre, tudo que a gente estava calculando era densidade de corrente, a gente vai multiplicar pelas áreas, tá? Aí aparece a área, vezes a carga do elétron, vezes uma constante que depende do material, vezes a constante de difusão, afinal, isso aqui é corrente de difusão, tá? A corrente no diodo lá, na junção PN, é majoritariamente corrente de difusão. Então, aparece aqui, ó, constante de difusão dos elétrons, dividido pela concentração pela dopagem no lado N, vezes Ln, tá? Que é o que a gente chama de largura de difusão. Aí, tem a ver com quanto que um elétron consegue passear dentro desse lugar aqui sem ser capturado lá no meio do caminho. E a mesma coisa para as lacunas, tá? Não me interessa muito detalhe também disso aqui. Vejam lá em materiais. Mas um termo semelhante para as lacunas. N doadores vezes LP. Largura de difusão das lacunas, tá? Para todos os efeitos aqui, para mim é uma constante, esse S. Só estou abrindo aqui para vocês verem, mais ou menos, uma vez na vida, para vocês verem que tem uma equação que descreve essa parada, tá? E aí há várias coisas que os físicos ficam fazendo, físicos materiais aqui, tentando medir essas constantes, tá? Resumo da ópera, para a gente finalizar, vocês irem lá fazer o testinho de vocês. Vamos inventar um símbolo de circuito para poder, porque lá nos circuitos eu não quero ficar desenhando as carguinhas, eu não quero nada disso. Agora eu quero fechar tudo isso aqui que eu falei para vocês, todo esse comportamento numa caixinha preta, tá? Numa caixinha preta, e eu quero fazer uma caixinha preta e falar simplesmente de tensão e corrente. E ver um gráfico de tensão e corrente e ver o que acontece. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Tem um lado do material que é P, tem um lado do material que é N, tá? Eu vou inventar esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui para ele.
é uma setinha, perceba, o meu símbolo é uma setinha. Tem um tracinho lá que meio que representa aquela barreira de potencial. A setinha aponta do P para o N, do mais para o menos. Ok? Esse cara aqui eu vou considerar, tá? Que a tensão positiva em cima desse dispositivo é nessa direção aí, na direção da setinha, tá? E que a corrente positiva, que eu vou chamar de ID, seja a corrente na direção dessa setinha onde o dispositivo aponta. Essa é a convenção que eu vou usar, tá? Que é a convenção que 100% dos engenheiros eletricistas vão usar. Então, não fique perguntando por quê, não fique tentando inverter, só usa assim, que é assim não vai dar problema, ok? É basicamente isso. Todo mundo usa assim, então vai assim também. Se você achar um bom motivo para fazer diferente, você faz, mas normalmente não existe, tá? Senão já estava aí na frase. Você é todo mundo, né? É tipo isso, tá? Seja todo mundo aqui. Em vários lugares eu vou falar para vocês, tá? Cara, isso aqui, ó, tem uma oportunidade para tentar fazer alguma coisa diferente. Aqui, seja todo mundo, tá? Não, aqui não vale a pena, tá? Na escolha da convenção. E aí, quanto que vai ser essa corrente? Eu preciso de uma equação para ela. Do mesmo jeito que eu escrevi, I é igual a V sobre R, I é igual a C dVdt, eu quero uma equação para corrente. Eu não quero ficar mexendo com... Cara, para onde que a lacuna vai, para onde que o elétron vai, que a barreira e o campo elétrico. Eu não quero nada disso aqui no circuito. Eu não quero falar de nada disso. Eu só quero falar de... Botei tensão, apareceu corrente. Botei tensão, apareceu corrente. Quanto que é a corrente, quanto que é a tensão. Tá? Quanto que é a corrente aqui para a gente? Uma constante vezes exponencial de VD dividido por VT. Para todos os efeitos, VT é uma constante. Menos 1. Ponto final. Ok? Como é que é o gráfico disso aqui, gente? Como é que é o gráfico disso, tá? É um gráfico razoavelmente simples, ó. VD, ID, exponencial. Perceba que quando VD igual a zero, isso aí tudo dá zero. Ou dá próximo de zero, né? Tá? Mas, aliás, é porque essa conta tá errada, né? Aliás, não, dá zero. Porque exponencial de zero é 1. 1 menos 1 dá zero. Multiplicando por qualquer coisa dá zero. Então, tá certinho aqui. Então, passa pela origem. Eu vou indicar ela aqui. Nesse modelo, passa pela origem, tá? É exponencial, tá? Alguma coisa assim. E quando a tensão está negativa, fica aproximadamente lá IS, a quantidade de corrente reversa, tá? Já te passo a palavra, João. Fica mais ou menos, esse aqui é mais ou menos o gráfico, tá? A gente viu, e eu vou expandir esse gráfico aqui um pouquinho, quando acontece a ruptura, aquele efeito que eu comentei ali de ruptura, eu estou na tensão negativa, tá? Eu estou na tensão negativa. É quando a junção está reversamente polarizada, que é quando a tensão está negativa aqui nesse gráfico, tá? Ela, em algum momento, vai começar a conduzir. E aí eu chamei isso aqui de VBR lá atrás, tá? Essa quantidade aqui. Esse aqui vai ser o modelo, esse aqui vai ser o modelo, que a gente vai chamar de modelo matemático do diodo. Mas perceba que é um modelo que trata de uma implementação específica. Na aula que vem, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar o que eu vou chamar de diodo. Diodo é uma coisa mais simples do que isso aqui. Mas isso aqui é uma implementação do que a gente vai querer chamar de diodo. Beleza, gente? Pergunta, João. Sim, professor, o IS aqui na equação, o que quer dizer? O IS é uma constante para a gente chama de corrente de saturação. Tá, é o que está acontecendo quando a tensão está negativa com o diodo. Basicamente, ele explica isso. Tudo bem? Alô? Sumiu. Considera que é uma constante, tá? É uma constante, você vai ver que ele explica, tá? O IS é aproximadamente a quantidade de corrente que tem aqui, ó, no lado negativo, que é a corrente baixinha, aproximadamente, que é quando esse VD aqui, ó, tá um número negativo, a exponencial tá um número bem pequenininho. Tudo isso aqui, ó, fica aproximadamente menos 1. Então, fica aproximadamente menos IS. Essa quantidade aqui, ó, tá? Aproximadamente. No lado direito, o VD tá razoavelmente grande, a exponencial
está muito maior do que 1, então é aproximadamente a exponencial. Um número muito grande, mesmo que seja um número pequenininho aqui, ó, menos 10 a menos 12, 10 a menos 10, que é mais ou menos o valor disso aqui, mesmo isso, eventualmente exponencial fica um número muito grande, cresce muito rápido, tá? Então a corrente fica esse comportamento exponencial que a gente vê. A gente vê a corrente realmente muito grande, crescendo muito rápido, inclusive, tá? Chega um momento que ela começa a superar muito essa corrente aqui. Então ela explica para mim, esse S aqui, ó, praticamente a gente nem olha quando a gente está do lado de cá, ele explica para mim quanto que tem de corrente aqui, que é aproximadamente constante, igual IS. É isso que o IS explica para a gente. E para a gente é uma constante, tá? Para todos os efeitos. É um número lá, depende do diodo. Depende de como foi feito a junção. Ok? Obrigado. Pessoal, o testinho de vocês está aí. Está aberto. Aliás, me digam aí se está aberto. Eu espero que esteja. Ainda não. Tá Não, aberto. vixe, mas... Aqui Não, tá eu- aberto. Ah, não, Só calma, dá deixa eu F5 atualizar na a página. página. É isso mesmo. Tem que estar aberto aí. Tá aberto. Tem uma questão bônus aí, eu tô bem bonzinho ultimamente, então tá valendo mais do que 10 o testinho, tá? Para quem foi mal, né, nos primeiros, poder dar inclusive uma melhorada na nota aí. E aí o pessoal ainda fala que é incrível que eu ainda tenho fama de detonar os alunos, né? Mas enfim. Professor, eu já te falei que eu não escutei isso do senhor nunca na minha vida. Mas eu já ouvi. Eu também Você já ouvi. Cara, eu concorda não da sei. curva? Eu não Achei achei Eu isso já ouvi, não, hein? cara. Eu conheço que vocês falam no corredor. Nossa, eu não falo mais no corredor, agora é nos grupos do Zap, né? Professor, acho que tem a cabeça. Cara, mas é porque assim, tem